Olá, professor Luiz Antônio aqui do curso preparatório para as escolas técnicas e militares, tudo bem? Seja bem-vindo. Raiz quadrada de número negativo, raiz quadrada não exata, raiz cúbica de número negativo. Você tem dúvida nesse assunto? Você é aluno de nono ano e você não consegue entender, fica todo enrolado na hora de resolver expressões numéricas envolvendo radiciação? Então, essa aula é para você. O meu objetivo aqui é esclarecer possíveis dúvidas que você tenha com relação a esse assunto. Para iniciar, nós precisamos entender o que é radiciação. A radiciação, ela é a operação inversa da potenciação. B radicando, esse A é chamado índice do radical e esse C é chamado raiz. Isso quer dizer que C elevado ao expoente A vai dar igual a B. Alguns exemplos que já até foram escritos aqui no nosso canal, em aula anterior aí, ó. Raiz quadrada de 4 é 2, por quê? Porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4. A raiz quadrada de 9, ela é 3, por quê? Porque 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Então, definimos dessa forma. A raiz quadrada de um número positivo que elevado ao quadrado, vai resultar nesse número que está dentro do radical aqui. Agora, o que fazer quando a raiz quadrada é uma raiz quadrada não exata? Ou seja, o que fazer quando a raiz quadrada é um número que nós não sabemos? Nós não sabemos um número que elevado ao quadrado, ele é igual a 2. Que número é esse? Na verdade, esse número, ele é um número irracional. É um número que não pode ser escrito na forma de fração. Na calculadora, por exemplo, se você apertar a tecla 2 e em seguida apertar a tecla raiz, você vai obter na calculadora esse número aqui, ó, 1,414213, e você vai ver um monte de casas aqui, ó, de maneira que esse número ele é um número decimal não periódico. Então, nós dizemos que a raiz quadrada de 2 é um número irracional, não pode ser escrito na forma de fração. Da mesma forma que a raiz quadrada de 3, ela também não pode ser escrita na forma de fração, também é um número irracional. Quando você calcula a raiz quadrada de 3 na calculadora, você obtém 1,73205. A calculadora, ela tem um visor limitado, então você vai ver talvez 7, dependendo da calculadora, 8 até 9 dígitos. Mas num computador de alta potência, por exemplo, ele te dá muitas casas decimais, 100 casas decimais, 200 casas decimais, alguns computadores dão até 1000 casas decimais. E essas casas decimais, elas são não periódicas, então esse número ele não tem um período, ele não pode ser escrito na forma de fração. Portanto, dizemos que esses números, eles são números que pertencem ao conjunto dos números irracionais. E a raiz quadrada de menos 4? Bom, a raiz quadrada de menos 4, nós dizemos que ela não existe dentro dos números reais, ela não existe, pois não existe nenhum número que elevamos ao quadrado e resulta em menos 4. Esse número, ele não existe. Dizemos que é um número que não pertence ao conjunto dos números reais, a raiz quadrada de 4. E a raiz cúbica de menos 8? A raiz cúbica de menos 8 tem. A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por que a raiz cúbica de menos 8 é menos 2? Porque o menos 2, dentro do parêntese, quando elevado ao cubo, resulta no menos 8. Já vimos aqui em cima que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, a regra é a seguinte: quando o índice do radical é ímpar, quando o índice do radical é ímpar, sempre vai existir a raiz, sendo ela positiva ou ela negativa. Agora, quando o índice do radical for par, aí só vai existir a raiz positiva do radicando, não vai existir a raiz negativa. O que você tem que memorizar, o que você tem que gravar para as suas avaliações,
para a sua prova. Se o índice do radical for par, como nesse caso aqui, ó, o índice não aparece, ele é 2, é raiz quadrada. Se o índice do radical for par, só vai existir a raiz positiva desse radicando, a negativa não existe. Se o índice do radical for ímpar, aí existe tanto a positiva quanto a negativa. Ué, mas a positiva existe também? Sim, existe. Por exemplo, a raiz cúbica de 8, a raiz cúbica de 8 ela é 2. Por quê? Porque qual é o número que elevado ao cubo dá 8? Esse número é o 2. 2 elevado ao cubo resulta em 8. Podemos pensar também na área de quadrados, para exemplificar melhor para você. Nós temos 4 quadrados. O primeiro quadrado tem área de 4 centímetros quadrados. O lado desse quadrado ele tem que valer 2 centímetros, de modo que esse 2 centímetros, quando elevado ao quadrado, vai resultar em 4 e vai nos dar a área desse quadrado. A área desse segundo quadrado que você está vendo aqui, ó, é 3 centímetros quadrados. Então, qual deve ser a medida do lado desse quadrado? Então, a medida do lado desse quadrado vai ser expressa por raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 centímetros, podemos escrever dessa forma o lado desse quadrado, pois já vimos que a raiz quadrada de 3 ela tem um valor aproximado de 1,732, com infinitas casas decimais e não periódicas. O número que elevado ao quadrado vai resultar em 3 é exatamente a raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 2, esse próximo quadrado que nós temos aqui, ó, cuja área vale 2 centímetros quadrados, quanto vai valer o lado desse quadrado, de modo que ao ser elevado ao quadrado, vai resultar em 2 centímetros quadrados. Podemos expressar dessa forma, raiz quadrada de 2. Já vimos que a raiz quadrada de 2 ela tem uma aproximação de 1,414, também com infinitas casas decimais não periódicas. Próximo quadrado, um quadrado que tem 5 centímetros quadrados de área. O lado desse quadrado vai ser representado por qual número? Pode ser representado dessa forma, raiz quadrada de 5, pois buscamos um número que elevado ao quadrado resulta em 5. Então, o número que elevado ao quadrado resulta em 5, ele não é um número natural, é um número que chamamos de irracional, ou seja, a raiz quadrada de 5, que tem uma aproximação de 2,236, também com infinitas casas decimais e não periódicas. Isso pode aparecer também na forma de uma expressão numérica na sua prova. Desejamos saber o resultado dessa expressão numérica aqui, ó. Raiz quadrada de 9 mais a raiz cúbica de menos 8 mais a raiz quarta de 625. A raiz quadrada de 9 é 3, pois 9 é um número positivo e 3 é um número positivo. Sabemos que 3 elevado ao quadrado resulta em 9. A raiz cúbica de menos 8, já vimos que quando o índice do radical é ímpar, a raiz existe, seja o radicando positivo ou negativo, e dá menos 2, pois menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Então, aqui vamos ter menos 2. A raiz quarta de 625. Raiz quarta de 625, observe, o 625 é positivo. O índice do radical é par e o 625 é positivo. Então existe. Essa raiz é 5, pois 5 elevado à quarta potência resulta em 625. Então, logo, nós vamos conseguir encontrar o resultado da nossa expressão numérica, que vai dar 6. Próximo exemplo, raiz cúbica de menos 1000, raiz cúbica de menos 1000. O índice do radical é ímpar. Se o índice do radical é ímpar, então existe a raiz negativa. O número que é elevado ao cubo resulta em menos 1000 é menos 10. Mais a raiz cúbica de menos 1. A raiz cúbica de menos 1 é menos 1, pois
o número que é elevado, o menos 1, se você elevar à terceira potência, vai resultar em menos 1 também, que é o menos 10. Menos 10 elevado à terceira potência vai resultar em menos 1000. O resultado da nossa expressão, menos 11. Espero que essa aula tenha ajudado você. Espero que tenha ficado bem esclarecido esse conceito de radiciação, de raízes não exatas e raízes de números negativos. Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo foi importante para você, dê um like no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações. Grande abraço e até a próxima aula.